Novo Testamento. Livro 2. Marcos. O Evangelho de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento da Bíblia, é atribuído a João Marcos, um colaborador próximo do apóstolo Pedro. Este evangelho é composto por 16 capítulos e apresenta uma narrativa concisa e dinâmica da vida e ministério de Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos começa com o ministério de João Batista preparando o caminho para Jesus, seguido pelo batismo de Jesus e seu chamado aos primeiros discípulos. A narrativa então se move rapidamente através dos eventos do ministério de Jesus, destacando sua autoridade sobre os demônios, sua habilidade de curar os doentes e sua poderosa pregação do reino de Deus. Uma característica marcante do Evangelho de Marcos é o uso frequente da palavra imediatamente para descrever a ação contínua e rápida de Jesus e seus discípulos. Isso reflete o estilo conciso e energético do Evangelho, que enfatiza a urgência do ministério de Jesus e a necessidade de resposta imediata à sua mensagem. O Evangelho de Marcos apresenta uma série de milagres realizados por Jesus, incluindo a cura de pessoas com lepra, paralisia e cegueira, bem como a ressurreição de mortos. Esses milagres servem como sinais da autoridade divina de Jesus e demonstram seu poder sobre a natureza e as forças espirituais. Além dos milagres, o Evangelho de Marcos registra os ensinamentos de Jesus por meio de parábolas e discursos, incluindo o famoso Sermão das Parábolas, Marcos 4, 1-34, e o discurso sobre o fim dos tempos, Marcos 13. Esses ensinamentos revelam verdades espirituais profundas sobre o reino de Deus e o chamado dos discípulos para seguirem a Cristo com fé e devoção. O Evangelho de Marcos também apresenta o sofrimento e a morte de Jesus na cruz de forma vívida e comovente. Ele descreve a traição de Jesus por Judas, seu julgamento injusto pelas autoridades religiosas e romanas, sua crucificação e sua morte como sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. O Evangelho de Marcos culmina com a gloriosa ressurreição de Jesus no terceiro dia, seguida pela comissão aos discípulos para irem e pregarem o Evangelho a todas as nações. Este chamado, conhecido como a Grande Comissão, é uma parte fundamental do ministério dos discípulos e continua a ser uma parte central da missão da Igreja hoje. Se gostou do conteúdo, clique em like e se inscreva no canal. É uma ajuda enorme para nosso esforço. Em resumo, o Evangelho de Marcos é uma narrativa dinâmica e inspiradora da vida e ministério de Jesus Cristo. Ele destaca a autoridade, poder e compaixão de Jesus, bem como sua chamada aos discípulos para seguirem-no com fé e devoção. Seu relato conciso e enérgico continua a desafiar e inspirar os crentes até os dias de hoje, lembrando-os do chamado de Cristo para testemunharem sua graça e verdade ao mundo.